Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Eu não tenho feito muito esboço, mas nós vamos ler um texto grande, mas nós vamos meditar em alguns versículos somente, só para nós não perdermos o contexto, porque é um assunto assim seríssimo, né? Praticado pelo povo de Israel e que na verdade é o mesmo povo de hoje, amém? Eu sempre deixo claro, quando a gente pega as escrituras para pregarmos a palavra de Deus, não é só para contar a história de um fato ocorrido em Israel, mas sim para que a palavra de Deus venha falar conosco hoje, amém? Porque a palavra que serviu para aquele povo serve para nós hoje, porque é o mesmo Deus, é a mesma palavra e esse Deus não muda, amém? O capítulo 32 em diante diz assim, versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, em suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e este é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira, se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram a boca de Deus, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial.
Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas de suas mãos, e quebrou aos pés do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e os espargiu contra as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-os, derrame-os e lancei-os ao fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial da casa de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao monte, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado para si, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e não risca-me, se não risca-me, peço-lhe do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Santo Deus e Pai, fala ao nosso coração, derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, e ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz nesta noite. Dar-nos ouvidos sensíveis, corações circuncidados, para guardarmos a tua palavra, Deus. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nós lemos assim um texto um pouco longo, né, para a gente ver tudo o que aconteceu nesse contexto, né? Israel, um povo que estava vindo de uma terra de escravidão, estava escravo no Egito. Depois de ter visto todos aqueles sinais de Deus, eles foram capazes de cometer esse pecado diante de Deus. Aí você, às vezes, a gente lendo, nós temos assim por hábito, quando lemos as Escrituras, nós achamos que aquele povo fez, que nós não fazíamos, né? Quantos culpam Adão e Eva e falam: o pai é Adão e Eva e tal, mas se não fosse Adão e Eva, alguém seria culpado pelo seu próprio pecado, porque nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Então, o mesmo que aquele povo fez, irmãos, nós somos capazes de fazer. A mesma coisa, o homem é dado para o mal. Você viu aqui, nós vamos observar aqui algumas colocações que são colocadas. Primeira coisa que nós vemos aqui é a impaciência do povo. O povo não tem paciência em esperar. Moisés subiu um monte e eles ficaram assim. E o povo acercou Arão, né, no versículo 1,
ele diz assim, ó: e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, quer dizer, eles acharam que Moisés estava demorando para descer. Então, se demorar um pouquinho, irmãos, não é difícil de nós mudarmos a nossa opinião. Se demorar um pouquinho para acontecer, não é difícil da gente se arrepender. E isso aconteceu com esse povo, aconteceu na época de Jesus Cristo, né? Aquela multidão que seguia Jesus, mas quando eles descobriram que estava demorando, que Jesus não estava montando exército nenhum, que não ia libertar eles dos romanos, o que eles fizeram? Crucificam, ficaram contra Jesus, abandonaram Jesus, de forma que não tinha mais ninguém a favor de Jesus, né? Só eram seguidores que queriam ver sinais, que queriam ganhar coisas, que queriam se beneficiar de alguma coisa material de Jesus. No caso ali, eles estavam esperando que eles fossem libertados da escravidão de Roma. Amém? Porém, lá no passado aqui, esse povo estava sendo liberto da escravidão dos egípcios, fisicamente, literalmente, e não foram gratos a Deus. E agora Jesus vem para uma libertação espiritual, né? Porque nós somos presos, irmãos, cativos pelos nossos próprios pecados. Amém? Agora, o povo não teve paciência. Quantas vezes pessoas na igreja perdem também a paciência? Quantas vezes pessoas perdem a paciência com Deus? Porque não está acontecendo isso, porque não está acontecendo aquilo. Pessoas que só estão procurando Deus com algum propósito e que não é o de salvação. Porque quando o propósito é de salvação, importa para nós ficarmos na presença de Deus. Mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dá o fruto, como disse Abacuque, não importa, o importante é estarmos na presença de Deus. Porque se Ele vem buscar a igreja, irmãos, ou se Ele vem nos buscar pessoalmente, nós temos que estarmos preparados para a ida. Não adianta estar buscando coisa, não adianta estar, que o Senhor tem que resolver isso. Então, uma das coisas que sempre atrapalha a obra do cristão é a impaciência. Lembra? Deus prometeu para Sara que ela seria mãe, mas ela foi impaciente, os anos estavam passando, Abraão já estava idoso, ela já era idosa, como é que ia ser? Então o que ela fez? Pegou uma serva e colocou para se deitar com o marido dela, que ela achou que talvez o marido dela também fosse ficar idoso, né? E não ia ter mais condição de ter filhos. Só que depois nós vimos a história que no final Sara morre, Abraão pega Isaac, entrega os bens todos para Isaac e diz para Isaac assim: aqui é a obra do Senhor, essa, entrega tudo para Isaac e começa uma nova vida com uma outra mulher chamada Quitera, né? E tem lá outros filhos, quer dizer, o velhinho estava firme na rocha, né? Então, irmãos, mas a impaciência dela causou um transtorno na família dela. A nossa impaciência, irmãos, vai ser prejudicial para nós mesmos. Não tem como nós atingirmos Deus. Deus se entristece conosco, Deus se entristece com a nossa falta de fé, mas o pecado que cometemos é contra nós mesmos. Deus deixou isso claro lá para Caim no paraíso. Caim, o pecado está à porta aí, filho. Cumpre a ti dominar. E se você não dominar, vai ser contra ti. Olha só, quer dizer, o pecado é fazer mal para Caim. Amém, irmãos? Então, esse povo conhecia essas histórias todas, conhecia a palavra de Deus. Então, a impaciência levou o povo a fazer um bezerro de ouro. Ele falou assim: faze-no deuses. Ele diz assim, ele falou assim, ele procura um Arão, 32. Fala assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão, faze-nos deuses, né? E queria que fosse Deus, não é um Deus só, ele ainda pede deuses. Amém? Então a pessoa, quando está sem visão espiritual, endurecido o coração, quando está obcecado por alguma coisa,
no caso aqui, pela falta de paciência, ela não quer saber de onde vem a bênção. Ela quer ser abençoada de qualquer jeito. E se não vier de Deus, irmão, a bênção que não vem de Deus, breve você vai descobrir que na verdade é maldição. Amém? A bênção tem que vir de Deus. Deus é que está no controle de nossas vidas. E no versículo 2 diz que, e Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas. Quer dizer, eles ainda pagaram. As pessoas pagam, irmãos, pela impaciência. Ainda pagam caro. Às vezes você vê pessoas, às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, e nós investimos em outras coisas que estão nos afastando de Deus. Pior é isso. Às vezes a gente fala, às vezes eu falo assim com a minha esposa, assim, algumas situações, né? Eu tenho lá minha filha que é afastada do Evangelho e tudo, aí às vezes a gente, né, às vezes quer fazer alguma coisa, quer abençoar, eu sempre deixo claro para ela, a bênção de Deus não pode ser lançada, investida em coisas que desagradam a Deus. Se é contra a vontade de Deus, eu não vou participar disso. Se vai desagradar a Deus, eu não vou usar a bênção de Deus que está sobre a minha vida para abençoar algo que é fora da vontade de Deus. Amém? Então, eles pegaram aqui, e isso aqui é uma bênção de Deus. Lembra quando eles saíram do Egito? Deus mandou os egípcios abençoar o povo, dando ouro, brincos, pulseira, tudo. E eles pegaram a bênção de Deus para investir no pecado. Quantas vezes a gente faz isso hoje, irmãos? Em vez de investir no reino de Deus, a gente investe no pecado, com aquilo que Deus está nos abençoando. Vai vendo a linha de pensamento. Esse texto é muito rico, irmão, muito rico. Versículo 7 diz assim, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Ou seja, Deus está vendo, olha só, o povo, enquanto o povo está se corrompendo, Deus está vendo, irmãos. A nossa impaciência não cega a Deus. A nossa impaciência não justifica para Deus o nosso pecado. Assim como Adão e Eva não conseguiram justificar para Deus porque é que pecaram, da mesma forma, quando você chegava, não, mas eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo outro, não importa o motivo, se o que você fez está desagradando a Deus, não tem explicação. Pode estar pisando na tua cabeça, mas não solta a língua para blasfemar contra Deus, que Ele não vai aceitar você se desculpar. Não, Senhor, eu blasfemei porque o inimigo estava pisando maçã na minha cabeça. Pois que massa, mas não blasfeme. O homem tem que aguentar, irmãos, porque Deus é o soberano Deus, é o Criador dos céus e da terra, então não tem explicação. Deus está vendo, vai lá com o teu povo. Era o povo de Deus, não era o povo de Deus? Mas Deus falou assim: o teu povo, falou que é povo de Moisés. E o povo, de fato, em vez de estar seguindo a Deus, estava seguindo a Moisés. O que o povo falou? Esse Moisés que tirou a reina do Egito, quer dizer, não foi Moisés quem tirou você do Egito, não foi o pastor Carlos quem tirou você do Egito. Quem te tirou do Egito foi Deus, filho. Não importa se Moisés está demorando, não importa se o pastor desviou, não importa se o pastor roubou, eu não saio da presença de Deus. Esse que é o ensinamento: seguir a Deus e não seguir a homens. Eles estavam seguindo a homem, né? O Moisés está demorando. Como Moisés está demorando, nós vamos procurar outro Deus. O versículo 8 diz assim, e depressa, e esse é o testemunho de Deus falando a Moisés, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram,
e ofereceram-lhe sacrifício e disseram que aquele Deus é que tirou eles do Egito. Meus irmãos, o Deus Criador dos céus e da terra sustenta toda a terra. Amém? O Criador dos céus e da terra sustenta toda a terra. Ainda que os feiticeiros estejam falando, não, é isso porque eu fiz um negócio assim, assado. Não, irmão, se Deus não operar, em vão, né, trabalham os que querem operar. Ninguém consegue. Se Deus não operar, ninguém consegue. Então não adianta você falar assim, foi o feiticeiro, foi o diabo, foi não. É Deus quem está cuidando. E ele vem aqui, porque eu falo isso, porque olha só, o povo falou que foi ele que tirou ele do Egito. Falou que foi o bezerro. Viu, irmão? A nossa consciência, o nosso entendimento quanto à palavra de Deus, a nossa razão, o homem perde a razão, cara. O que é perder a razão? No sentido de raciocinar, de entender, de interpretar o negócio. Eles foram capazes de falar que aquele bezerro que tirou eles do Egito. Veja que ponto nós chegamos. Eu não estou falando eles, mas nós queremos aplicar isso à nossa vida. A nossa vida. Quantas vezes pessoas não, mas é porque fez isso, porque fez aquilo, não sei quem foi. Agora, no versículo de número 9, Deus deixa assim claro assim, ó, mas disse mais o Senhor a Moisés, ó, tenho visto este povo, e este é povo de dura serviço. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Não adianta. Você pode dar coisa. Você pode. Quando a pessoa, na primeira opção, eu vejo muito isso. Eu tenho uma dificuldade. Negócio de dura serviço tem muito a ver assim, com ingratidão, né? Quantas situações, às vezes eu vejo assim, a gente faz uma coisa, que o fulano fez isso aí, que bacana, que não sei o quê, mas quando você fala não para a pessoa já começa a falar mal de você, começa a falar que você tem coração ruim, que você não sei o quê, que você não sei o que lá, e esquece completamente as coisas boas que foram feitas, né? Então, dura serviço, irmão, tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de servir a Deus. Serviço fala de servir, né? E serviço ele fala dessa postura assim de você envergar, se humilhar, né? Dura serviço. Então, na cervical aqui, você tem dificuldade de se envergar. Quantos têm dificuldade para se humilhar diante de Deus? De reconhecer a nossa vida pertence ao Senhor. Nós vivemos porque o Senhor cuida de nós. Você respira porque o Senhor te dá o ar. Você caminha porque o Senhor permitiu você se levantar. Por que às vezes nós temos tanta dificuldade em servir a Deus? Sabendo que Ele é o Criador. As pessoas colocam tantos obstáculos, né? Tantas coisas, não pode, por causa disso, por causa daquilo. A santidade, irmãos, não é um obstáculo, não. Deus nos fez para sermos santos. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele fez um casal santo. O pecado é que estragou o homem, o pecado é que contaminou o homem. Mas no que Deus restaura, no que nós entregamos a nossa vida a Deus, no que o Espírito de Deus entra em nós, os nossos desejos carnais têm que cair por terra, ou pelo menos têm que ser controlados, porque você não esquece, assim como a gente fala assim, mas perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer, perdoar é não cobrar mais aquilo, mas não é esquecer. A mesma coisa são os desejos carnais. Eu estava no mundo, eu fazia isso, eu praticava aquilo, mas agora eu não vou praticar mais, porque agora eu sou de Deus. Porque agora, se eu fizer o que eu fazia no mundo, vou estar desagradando a Deus. Então, o que acontece conosco é isso, é que o Espírito Santo, ele
Ele nos dá força, e a palavra de Deus nos dá força. Lembra de Jesus no deserto? O inimigo falava assim: transforma pedras em pães. Era isso que ele transformava. Ele falou assim: mas nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não é só essas coisas que nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Você não precisa mais de coisa material, você não precisa mais da sua esposa, não precisa mais do seu esposo, não precisa mais do seu filho, não precisa mais da sua casa, você precisa mais de Deus, porque Deus é eterno, é um bem eterno. O único bem que o homem pode receber eterno é receber a Deus, receber a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma coisa para a eternidade. Pode casar, amanhã morreu, acabou o casamento. Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu filho morre, todo mundo morre. O carro fica para trás, a casa fica para trás, a riqueza fica para trás. Agora Deus é invencível. Deus é eterno. Se você tem Deus, você tem tudo. Tem Deus, tem tudo. Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Se você se coloca como filho de Deus, você vai ser cuidado como filho. E filho, o pai que cuida do filho com perfeição, ele não bajula, ele não mima. Amém? Deus não mima também. É cuidar para você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Amém? Ser uma pessoa decente, ser uma pessoa espiritual, para viver a eternidade com Deus, porque na verdade Deus está preparando um povo para viver com Ele a eternidade. Irmãos, olha só, eu fico pensando assim, estava orando aqui, aí falando a respeito da eternidade, eu pensando assim, me veio umas palavras assim a respeito da eternidade. Na hora que eu estou orando, fica me surgindo umas palavras, umas coisas, depois eu fico refletindo. Deus não tem pai, não tem mãe, nós temos origem, né? Você tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e tu vai acabar chegando em Adão e Eva, que foi Deus quem fez. Mas Deus não tem pai, irmãos. Deus não tem mãe. Deus não tem uma origem, ele nasceu disso. Um átomo, uma bactéria fez isso, juntou, igual ele gosta de falar da criação do homem, das coisas. Não, Deus sempre existiu. Então, numa outra dimensão, eu fico pensando assim, Deus sempre existiu em todas as coisas que existem, foi Ele quem criou. Coisas espirituais, coisa na física, coisa material, coisa espiritual, em qualquer campo, o que você encontrar foi Ele que existiu. A Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra. Quer dizer, os céus é no campo do Espírito. Então Ele fez de tudo, irmãos, de tudo. Tudo foi Deus quem fez. Então, eu fico pensando assim, e Ele está nos preparando para uma vida eterna. E como que é essa vida eterna? Olha só, assim como Ele fez a terra, criou tudo, fez corpo para nós, Ele tem agora uma vida eterna para nós. Já preparado. Jesus chamou de casa do meu pai. Pessoal, na casa do meu pai há muitas moradas. Se morar, se você gosta, se você acha lindo, né? A gente olha aqui, as coisas, a beleza da terra, os prazeres que tem na terra, os sabores que tem. Olha só quantas coisas tem na terra. A gente tem os nossos 5 sentidos, né? Deixa claro as coisas que Deus faz para nós, né? Sabor, paladar, cheiro. Olha só, você tem cada coisa maravilhosa. Você imagina o que Deus tem preparado para nós no céu, para vivermos a eternidade. Se viver na terra foi bom, você acha bom, você imagina um lugar que você vai viver eternamente. Não vai morrer, não vai acabar. Se aqui que tem um prazo de validade, Deus fez uma obra maravilhosa, você imagina o que seria maravilhoso. Paulo fala que é inefável. Ele foi levado lá, não dá para contar, porque a gente não tem entendimento
ele não tem palavra para contar, porque não existe, e nós não temos como também entender o que Deus tem preparado. Amém? Agora, é um povo de dura cerviz. E o versículo 19, aí olha só, aí Moisés, do 9 aqui até o 18, Moisés intercedeu pelo povo, né? Começou a falar, não sei o que e tal. Mas quando Moisés chega aqui, e Deus queria matar o povo, né? E fazer de Moisés uma outra nação, igual ele fez com Noé. Moisés, não, você tirou o povo de lá. Olha só que sabedoria do homem, tirou o povo de lá, aí agora vai matar aqui, os egípcios vão ficar falando isso, ó. O Deus dele e tal, matou, né? Aí, irmãos, olha só que interessante, versículo 19. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor. Meu irmão, o que os olhos não vê, o coração não sente. Moisés estava intercedendo por uma coisa que ele não estava vendo, a gravidade. Ele intercedeu pelo povo, mas quando ele bateu o olho naquele bezerrão, é assim que fica o pastor, irmão, indignado, quando a pessoa vem com as justificativas, com as explicações completamente fora das escrituras. É como se estivesse vendo um bezerrão de ouro assim. É por causa disso, é por causa daquilo. Aí vem na mente o bezerro, sabe? Moisés ficou arrasado. E as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das mãos e a quebrou aos pés do monte, ou seja, a palavra que Deus tinha dado a ele. Deus deu a pedra pronta a ele, a tábua cortada, escrita pelo dedo de Deus, assim, ó, caligrafia de Deus. Se a gente já viu umas caligrafias lindas, já viu? Outro dia eu estava vendo um negócio assim de caligrafia, uma coisa assim, uma letra linda, parece uma obra de arte, sabe? Aqui alguns irmãos antigos aqui lembram da assinatura da Selma, né? Selma tem uma assinatura assim, coração, da mulher do cartório, né, que casaram lá, que registraram, né? Rapaz, a letra, o próprio Deus escreveu, irmãos. Hoje já levantou o furor. Isso acontece hoje também. Quantas vezes, quando você está preocupado em agradar a Deus, quando você está fazendo a obra de Deus com o objetivo de servir a Deus, e aí você ensina uma coisa, e quando você vê a pessoa entrando por outro caminho, irmãos, é duro, dá vontade de rasgar, assim, não é possível, não vou ensinar isso mais não, rasgar a Bíblia e não ensinar mais. Porque o homem era apaixonado por Deus, está se envolvendo com Deus, 40 dias de jejum e oração no monte, falando, porque conversar com Deus é oração, filho. E quando desce, encontra o povo adorando, tudo menos Deus. Então, aí eu pensei assim, meu Deus, Moisés não tinha visto, quando Deus falou, o povo está fazendo isso, ó. Quando fala uma coisa é uma coisa, quando alguém fala alguma coisa para nós, é uma reação, mas quando você chega e vê, não é verdade? Quando os olhos não vê, o coração não sente. Isso aí é uma coisa que de fato acontece. Quando você vê, a reação é outra. E o versículo 20 diz assim, ó: e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Muitas pessoas acham que Moisés deu ouro derretido. Não é derretido, é moído. Amém? Moído. Se for derretido, ele morria na hora. Bebeu ouro derretido. Já viu o ouro quando ele vem derretido? Não é que entrar, tu jogou aqui, ele vaza aqui, ó. Vaza aqui, vaza em qualquer lugar. Porque é numa caloria tremenda. Então, na verdade, ele derreteu o bezerro, aí o texto diz, moeu o ouro, pozinho, virou pozinho,
e mandou beber. Olha o seu investimento indo por água abaixo. Olha o nosso investimento indo por água abaixo. Olha o investimento no pecado indo por água abaixo. Olha a bênção que Deus tinha dado sobre a sua vida indo por água abaixo. O ouro foi moído, dissolvido na água e bebido, ou seja, lançado no esgoto. E que depois que você bebe, como é que faz para recuperar esse ouro? É esgoto. Jogou a bênção de Deus no esgoto. Quantos têm feito isso? Jogado a bênção de Deus no esgoto. Isso aqui é uma história assim, mas cada um, Deus fala conosco, Deus nos alerta, porque cada um de nós tem uma história diante de Deus. E a palavra de Deus é para todos nós. Se nós não vigiarmos, vamos jogar a bênção de Deus no esgoto. Amém? O que aconteceu, Moisés? Você é o povo, não quer não? Moeu, misturou a água e o investimento foi pelo ralo, virou esgoto. Virou esgoto. Aí o versículo 21 diz assim, ó, e Moisés perguntou a Arão, o que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Né? Perguntando a Arão, porque Arão que manipulou, né, para fazer um bezerro. O povo pediu e ele aceitou, ele não devia ter aceitado. Mas aí a explicação dele é essa aqui, ó. Então respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Meus irmãos, o povo é inclinado para o mal. Sabe aquele povo lá? É o mesmo povo que está aqui hoje na água da rocha, inclinado para o mal. Está na Assembleia de Deus, está na Batista, está em todas as denominações, é o mesmo povo, inclinado para o mal. Se der vazão para o seu coração, Jeremias falou, o coração do homem é desesperadamente corrupto. É isso aqui que Arão falou, inclinado para o mal. Se você não se encher do Espírito, não se encher de Deus, para dominar essa inclinação, a sua inclinação vai te levar para o inferno. Amém? A nossa inclinação é para o mal. Foi o que Arão falou. Tu sabe que o povo é isso aí, filho. Não tinha como deter esse povo. Quando o povo quer pecar, quando a pessoa quer pecar, a gente avisa, não faz isso, não entra nesse caminho, mas não tem jeito, a inclinação é para o mal. Se a pessoa não ouvir a palavra, não se alimentar da palavra de Deus, como disse Jesus, simplesmente vai ouvir a voz de Satanás. Mas está para o monte. Fico imaginando Satanás falando lá para o povo, né? Mas está para o monte, não vai nem voltar mais. Deus falou que tu com medo ia morrer, nada. Transforma essas pedras em pães. Satanás fala o tempo todo. E ele sempre mentindo na habilidade dele. Se a gente não vigiar, irmãos, se a gente não se fortalecer com a palavra de Deus, não vai ter jeito. Se você não se alimentar, não se fortalecer, não tem como. A inclinação é para o mal. Isso não é praga do pastor. Isso é o que a Bíblia diz. O Arão falou isso aqui já naquela época. Jeremias falou, irmão, o coração do homem não dá. O próprio Deus fala assim, quer guardar alguma coisa, guarda o coração. Por quê? Porque do coração procedem os desígnios maus. O que aconteceu com esse povo? O coração. Quando Arão falou que esse povo é inclinado para o mal, quer dizer exatamente isso. O coração deles está mal. O nosso coração, irmãos, nos engana. O coração do homem é adversário do homem. A nossa carne, irmãos, é nossa adversária. Na Bíblia diz que o Espírito milita, ou seja, briga contra a carne, né? Milita contra a carne, ou seja, uma guerra militar contra a carne. E a carne contra o Espírito. Olha só, não há amizade. Nós vivemos uma verdadeira controvérsia.
Se você alimentar a sua carne, você vai viver uma vida carnal e depois o espírito vai ser lançado no inferno. E a carne vai para o pó. Agora, se você alimenta o espírito, a carne vai para o pó do mesmo jeito, porque já é sentenciada. Agora, para o espírito tem jeito. Amém? A carne já é sentenciada, e é o pó. E se o espírito também fosse só para o pó, estava até bom. Só que para o espírito o negócio é mais sério. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem negócio de pó, não. Se o que a gente fez de mal fosse morrer, fosse acabar na cova, igual as pessoas falam, aqui acabou tudo. Não, acabou nada. Começa tudo de novo. Agora que vai começar o negócio verdadeiro. Agora que vai vir as consequências. Agora que o negócio vai ficar sério. Saiu do corpo, agora é hora de prestar conta, é hora de ver a colheita, de ir para onde é que está o teu tesouro. Amém? Então, era um povo duro. Aí do versículo 25 até o 29, Moisés elimina os frutos estragados. Olha o que Moisés faz, do 25 ao 29, ele diz assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido, olha só, o povo estava despido. Isso aqui está falando de despido mesmo, de roupa, de promiscuidade, de andar de qualquer jeito. É o que a gente está vendo hoje. As pessoas estão querendo se despir. Está cada vez mais claro. Hein? Com esse negócio de internet, se a gente não vigiar, não controlar o nosso celular, o negócio está bravo. Na rua também, as roupas tá faltando pouco. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Então olha só, o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, porque por vergonha, para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho. Isso aqui está falando de uma sentença literal. Você viu o seu vizinho estava pulando, passa a espada nele, porque certamente que não foi todo Israel, é igual na igreja, certamente que não é toda a igreja. Porque ele vai ser muito chamado, poucos escolhidos, né? Mas tem os escolhidos. Amém? Os outros foram sentenciados. E ele diz assim, ó, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia, uns 3.000 homens foram mortos. Quer dizer, no mínimo, eram aqueles que estavam liderando, no mínimo, eram aqueles que estavam incendiando o povo contra Deus. Vamos lá, Arão, vamos lá, Moisés não está aí, e aquele povo, e agora o próprio parente dele, que viu ele fazendo isso, foi obrigado a passar a espada dele, se fosse filho, fosse quem pai, fosse quem fosse. Ou você passa a espada, ou você não tem parte com Deus, porque Moisés chamou, quem é? Ele falou assim, vendo Moisés, Arão, você pôs-se em pé na porta e disse, quem é do Senhor? Do Senhor, meu irmão. Vai passar a foice no filho, vai passar a foice no pai, vai passar a espada na mãe, vai passar no amigo, não importa. Se é do Senhor ou não é do Senhor.